tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, a aula 3, robótica. Nessa aula, vocês vão precisar de alguns materiais, como tesoura sem ponta, cola, folha de papel e lápis de cor. Pode ser qualquer tipo de folha que você tenha, mas o importante é que pelo menos um dos lados seja possível você escrever ou desenhar. Pode ser folha de revista ou de rascunho. Vou dar um tempinho para que você separe esses materiais. E aí, separaram os materiais? Então, nós sempre falamos que na robótica nós temos duas frentes, a montagem e a programação. A montagem são os conceitos tecnológicos, as peças, ali nós temos a montagem do pássaro que vocês podem observar. E também temos a programação, que é quando damos inteligência aos nossos projetos. A programação do kit Ludobot é feito num software chamado M-Designer. Ele tem uma programação em blocos que você vai encaixando os comandos e aí a sua montagem, depois de programada, ela vai executar o que você programou. Então essas são as duas frentes da robótica, a montagem e a programação. Mas para que a gente desenvolva, que a gente consiga programar corretamente, que o nosso robô entenda a nossa programação, a gente tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. A gente está pensando agora também sobre a forma da linguagem, né? A forma que a gente constrói esse pensamento e como a gente comunica isso para o computador, para que ele compreenda. Uma das formas também, se a gente for pensar, as pessoas. Como as pessoas se comunicam? As pessoas se comunicam falando, né? Elas podem falar, nós falamos o português, tem pessoas que falam inglês, francês, italiano. E também nós nos comunicamos escrevendo com o alfabeto. O alfabeto é uma espécie de código que nós convencionamos que é essa forma de escrita. Então, são as duas formas de comunicação humana. E como é a forma de comunicação dos computadores? É a linguagem de programação, o código binário que vocês já conhecem, que é o 0 e 1. É a forma como o computador entende aqueles comandos. Então, aqueles bloquinhos, aqueles comandos serão transformados em códigos binários 0 e 1 para que ele interprete e consiga executar. E dentro da linguagem de programação também nós temos o pensamento computacional. O que é isso? É a forma que nós vamos estruturar o nosso pensamento para conseguir programar corretamente o computador, para que ele execute da forma que a gente quer. E a gente vai estruturar esse pensamento de várias formas. Nós vamos ver agora um videozinho de uma resolução de um problema, dividindo ele em partes. A professora Dagmar fez um videozinho bem interessante e vocês vão ver agora.
Bom, nós temos aqui um exemplo de um jogo que vai utilizar o pensamento computacional. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, né, várias partes que o pensamento computacional tem. Então, nós temos um jogo aqui, né, vocês conseguem ver qual é o panorama geral, e nós temos aqui alguns elementos. Nós temos o lobo, o carneiro e os repolhos. E o objetivo desse jogo é levar esses 3 elementos no outro lado do rio. Só que nós temos algumas condições. Que condições são essas? Que a ovelha não pode ficar sozinha com o repolho. Por quê? Porque a ovelha vai comer o repolho. A ovelha não pode ficar sozinha com o lobo. Por quê? Lógico, porque o lobo vai comer a ovelha. Então, o objetivo do jogo é sempre levar um desses personagens no outro lado do rio, sem que um não coma o outro. Vamos ver como que vai ser? Olha só, a gente vai começar. Então, por exemplo, eu vou começar com a ovelha. Vou colocar a ovelha dentro do barquinho e ela vai atravessar. Por que deu certo? Porque o lobo não come repolho. Beleza? Então, agora ele vai ter que voltar, o nosso navegador, para pegar um novo personagem. E eu vou pegar agora o lobo, por exemplo. Então, o lobo está no barco e vou atravessar. O que vai acontecer? Lembram que eu falei que tinha uma condição que o lobo não poderia ficar junto com a ovelha? Então, na hora que o nosso barqueiro sair, o lobo vai comer a ovelha. Então, isso não pode acontecer. Então, eu tenho que voltar, né, e vou pegar agora o repolho e vou trazer, certo? Lembro da nossa condição? A ovelha não pode ficar junto com o repolho, senão a ovelha vai comer o repolho. Então, uma das minhas alternativas, eu vou colocar novamente a minha ovelhinha no barco e vou colocar novamente ela para cá. Agora, o que vocês acham? Quem deve entrar no barco? A ovelha novamente ou o lobo? Vocês viram que a gente levou a ovelha e não deu certo. Então, nós temos que levar o lobo. Então, levo o lobo e volto. E agora eu consigo levar a ovelha. Então, esse jogo aqui, vamos ver o que vai acontecer? Isso, então você conseguiu resolver, né, atravessar o rio sem problemas. Então, nesse jogo, deu para vocês observarem que a gente trabalhou bastante com a nossa cabeça, nós tivemos que ver o todo, pensar nas partes, saber das regras, né, das condições, para a gente conseguir resolver esse problema. E é assim que o computador também vai pensar. Ele pensa em partes, ele pensa em etapas, qual é a melhor, ele pensa em condições, e todas essas etapas vocês vão agora aprender nas nossas aulas do pensamento computacional. Vocês viram que interessante esse jogo? Então nós tínhamos um problema, né? Como levar o lobo, a ovelha e o repolho. E nós tivemos que pensar, ali a professora Dagmar mostrou para vocês, como dividir esse problema em partes para conseguir resolvê-lo. Isso faz parte do pensamento computacional. O pensamento computacional, ele tem algumas dimensões, que aqui nós vamos chamar de pilares, que são eles. Observe ali na tela. A decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Ao longo das próximas aulas, falaremos mais sobre essas dimensões, esses pilares do pensamento computacional. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a decomposição. Talvez você tenha ouvido essa palavra, tenha visto na área de ciências, né? Da decomposição da matéria orgânica, né? Dos animais, dos vegetais. Mas nesse caso nós não vamos falar disso, nós vamos falar mais ligado ao pensamento matemático. A decomposição da visão da divisão. Vamos ver o conceito?
ali conhecer a situação como um todo e dividi-lo em partes, para conseguir entendê-la em partes menores. Então, é esse o conceito da decomposição do pensamento computacional. Entender o todo e depois dividi-lo em partes para conseguir entender. Assim também na programação. Se você quer passar um conceito grande, né? Eu quero que o robô desenvolva alguma coisa. Você vai precisar dividir isso em pequenos comandos. Ande para a direita, vire para a esquerda, vá para frente. Então, essa é uma forma do pensamento computacional. E para a gente entender melhor isso, nós vamos resolver algumas situações, problemas. Observe aí. Você conhece alguns contos de fadas, não é? Imagine que você foi contratado para ajudar a montar um livro com alguns contos de fadas. Como você organizaria cada uma das 3 histórias? Observe ali. Nós temos onde, o que e quem. E temos alguns personagens ali. Uma floresta com um lobo, uma casinha com um anão e um castelo. O que? Nós temos um sapatinho de cristal, uma cesta de piquenique e uma maçã. E abaixo nós temos a Branca de Neve, a Cinderela e a Chapeuzinho Vermelho. E agora, como que a gente vai compor, no caso, decompor essa história em partes? Vamos ver ali onde. Onde o lobo e a floresta. O que? O que faz parte dessa história? A cesta de piquenique. Essa história é de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente fez a decomposição dessa história. Vamos ver a próxima? Nós temos um castelo. Um castelo. O que? O que acontece nesse castelo? Nós temos o sapatinho de cristal. Então, castelo e sapatinho de cristal combina com a história da Cinderela. E a próxima história que nós vamos decompor? Casinha com anão. E a próxima? A maçã. Casinha com anão e maçã compõem a história da Branca de Neve, né? Ou seja, a gente fez a decomposição e a composição dessas histórias, né? A gente decompôs o todo em partes e aí a gente foi reconstruindo. Vamos ver mais um caso de partes de uma história? Observe na tela. Ali nós temos alguns personagens. Quem são? Os 3 porquinhos. Quem mais? O lobo. O que nós temos ali? A casinha de palha, a casinha de madeira e a casinha de tijolo. Né? O que acontece nessa história? O lobo, né, assopra e derruba a casinha de palha, assopra e derruba a casa de madeira e só fica a casa de tijolo. E se a gente for decompor essa história, como poderemos fazer? Observe ali em onde, quem e o que. Onde acontece essa história? Na floresta. Quem? Quem são os personagens? Os 3 porquinhos e o lobo. E o que? O que acontece nessa história? Bem resumidamente. Cada porquinho construiu uma casa com o material da sua preferência. O lobo soprou e derrubou 2 casas. Apenas a casa de tijolos não caiu. Então, eu fiz a decomposição da história dos 3 porquinhos em 3 partes menores. Então, essa faz parte da decomposição. Nós podemos fazer também a decomposição na matemática, a decomposição numérica. Observe o exemplo ali. Nós temos ali o número 752. Como poderemos fazer a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade? Então, o 7, ele representa a centena. Então, ele equivale, né, o centena, 7 centenas é 700. O 5 representa a dezena. Então, 5 dezenas é 50. E o 2 representa a unidade, o número 2. Ali nós temos a decomposição. 700 mais 50 mais 2. O número é 752. Vamos para mais um exemplo? Nós temos o número 861. Nós vamos decompor na ordem da centena, dezena e unidade. O número 8 representa a centena. 8 centenas é igual a 800. O número 6 representa a dezena.
6 dezenas é igual a 60. E o 1 representa a unidade. Então, 800 mais 60 mais 1, o número é 861. Então, nós fizemos a decomposição numérica. Agora é a sua vez. Vamos para a atividade número 1. Coloque o número 1 no seu caderno e observe. Faça a decomposição dos números abaixo. Letra A, 239. Letra B, 473. Vocês farão a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade. Vou dar um tempinho para que você faça. E aí, conseguiu fazer a decomposição numérica? Vamos conferir? Então, nós temos ali o número 239 e nós fizemos a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade. O número 2 corresponde à centena, o 3 à dezena e o 9 à unidade, porque 2 centenas é igual a 200, 3 dezenas é igual a 30 e 9 unidades, número 9. E o número é 239. Vou dar algum tempinho só para você conferir. Muito bem, agora vamos para a letra B. Nós temos ali o número 473 e vamos decompor na ordem da centena, dezena e unidade. O 4 representa a centena, o 7 a dezena e o 3 a unidade, porque 4 centenas é igual a 400,
7 dezenas é igual a 70 e 3 unidades, o número 3. E o número é 473. Vou dar mais um tempinho para que você confira. Além da decomposição na matemática, nós podemos fazer também a decomposição na língua portuguesa. Nós vamos ver agora um poema e depois nós faremos a decomposição em partes para entendê-lo melhor. Eu vou fazer a leitura, observe aí. Quem mora? Quem mora na casa torta? Sem janelinha e sem porta? Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto? Uma florzinha pequenininha de sainha curtinha? Um elefante com rabinho de barbante? Um papel de óculos e chapéu? Um botão que toca violão? Um pente com dor de dente? Quem mora na casa? Quem? Invente depressa alguém. Maria Mazete. Então, esse é um poema, talvez vocês conheçam, né? Ele é bem conhecido, tem até uma musiquinha. Então, agora nós vamos entendê-los em partes, vamos decompor esse poema. Observe ali. Nós vamos dividi-lo, né, em partes. Então, quem mora é o título. Muito bem, a primeira parte. Nós temos a primeira parte do poema, que é a primeira estrofe. Então, essa é a primeira parte do poema. Dentro da primeira estrofe, nós temos as linhas, que são chamadas de verso. Vamos ver quantos versos tem a primeira estrofe desse poema? Nós temos ali 10 versos. Então, na primeira estrofe, nós temos 10 versos. Então, agora nós vamos ver a segunda estrofe. Então, nós temos a segunda estrofe e depois a terceira estrofe, que são essas partes do poema. E a autora, quem é a autora? A Maria Mazete, ela é a autora desse poema. Vamos ver agora os versos, né? Na primeira estrofe, nós tínhamos 10 versos. Na segunda estrofe, nós temos mais 4, totalizando 14 versos. E a terceira estrofe tem mais 2, totalizando 16 versos do poema. Então, nós vimos o poema inteiro e agora as suas partes. Vamos para a atividade número 2. Vamos dividir o poema de Maria Mazete em partes? Qual é o título do poema? Vocês lembram? Letra A, a moradia. Letra B, quem mora? Letra C, a casa nova? Ou letra D, onde mora? Qual é o título do poema? Vocês lembram? Vou dar um tempinho para que você anote no seu caderno. E aí, conseguiram encontrar a resposta? Qual é o título do poema? Quem
mora, né? Quem mora? É uma pergunta, né? Quem mora? Agora, a número 3, vocês vão observar. Quais são as rimas da primeira estrofe do poema? Essa é a primeira estrofe. Eu vou dar um tempinho para que você leia e tente encontrar as rimas. Lembre que as rimas são as palavrinhas que combinam uma com a outra, que o final, a última sílaba, geralmente é igual ou tem o mesmo som, né? Então eu vou dar um tempinho para que você observe e depois a gente vai fazer a leitura. Então agora vamos encontrar as rimas desse poema? Observe na tela ali, elas estão pintadas de cores diferentes. A palavra torta rima com porta, as duas terminam com a sílaba tá. Gato, sapato, retrato e quarto terminam com a mesma sílaba, to, então elas rimam. E florzinha, pequenininha, sainha e curtinha terminam com a mesma sílaba, inha, então elas rimam, né? Então nós temos algumas rimas. Vocês conseguiram encontrar? E agora, observe a última estrofe do poema. Quem mora na casa? Quem? Invente depressa alguém. Agora vocês vão pegar o material que eu pedi lá no começo da aula, que é a tesoura sem ponta, cola, folha de papel e lápis de cor. E o que vocês vão fazer? Então, nós vamos para a atividade número 4. Utilizando apenas 6 tiras de papel e cola, construa um personagem para morar na casa torta. Então, vocês vão pegar a folha que eu pedi no começo da aula, vocês vão dividir em 6 tiras, como eu fiz aqui, ó, 6 tiras. E aí você vai construir um personagem. Você pode fazer o corpinho, as pernas, os braços, a cabeça, ou da forma que você quiser. Você pode construir de várias formas. Então, eu vou dar um tempinho para que você faça essa atividade e depois, se você não tiver tempo de concluir, vocês podem concluir após a nossa aula.
E aí, conseguiu criar um personagem bem legal? Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre pensamento computacional de composição. Até a próxima! Tchau!